tira a formatação dela, arredonda os campos, né? E vai ser uma imagem dinâmica, vai ser parental grupos empresa, logotipo. Olá a todos, eu sou o Rincão do canal Rincão Informático. Sejam todos bem-vindos a esta aula de curso básico gratuito para iniciantes na plataforma No Code do Bubble. A gente está criando essa aula para dar uma introdução, um aulão para as pessoas que não conhecem a plataforma se familiarizarem e aprenderem a criar do zero uma aplicação web. Se você não for inscrito, quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações. Se ao final dessa aula você gostar, por favor, deixe o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo e tecnologia gratuita que seja ao alcance de todos. Nessa aula de hoje, a gente vai visualizar as principais vantagens de uso de plataforma no Code, as desvantagens, o que não é possível fazer com a plataforma e quais são os elementos que nós vamos abordar no desenvolvimento da nossa aplicação. Esse vídeo foi feito para você que já é desenvolvedor web e ainda não teve nenhum contato com plataforma no Code e low code, para você entusiasta que quer mudar de profissão e quer ingressar numa das profissões do futuro, juntamente com inteligência artificial. A programação no Code e low code vai dominar o mercado de trabalho. Para você que nunca trabalhou com programação, essa aula é para você, ok? Também foi desenvolvida para você jovem que está completando os seus estudos de base e quer ingressar no mercado de trabalho, quer começar com o pé direito, com a profissão excelente. Assista esse vídeo até o final. Esse vídeo foi feito também para você. Tá? Para a gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos tratar da plataforma No Code e low code do Bubble.io. Tá? Vamos visualizar aqui as principais vantagens de utilizar a plataforma. Ela é uma plataforma all-in-one. O que é isso? Isso difere a plataforma das demais low codes, tá? Ela tem dentro dela banco de dados, integração com plugin, desenvolvimento de interface, workflows, integração com APIs, integração com aplicações externas e é possível você importar templates de outras plataformas, tá? Isso torna ela all-in-one. Ela possui banco de dados integrado, implementação de design com responsividade. O motor de responsividade do Bubble hoje em dia foi aprimorado, então você consegue criar com extrema facilidade aplicativos que rodam perfeitamente em celulares, em computadores, notebooks, tablets. Os workflows, que são as ações e gatilhos do back-end primário, é extremamente fácil de você fazer, tá? As integrações com os plugins de formatação de campo, de integração de QR Code, de push notification, de alertas, é extremamente simples. A integração, instalação e a maioria das funcionalidades para você colocar ela integrada à tua aplicação é simples. É possível você criar aplicativos, em sua maioria, com funções e integrações gratuitas. Existem a parte paga também, os plugins pagos, as funções avançadas são pagas, mas no plano free, que a gente vai desenvolver essa aula, você consegue criar uma gama de aplicações sem pagar nada. Claro, depois você paga pelo registro de domínio, pela hospedagem, mas o desenvolvimento você consegue fazer ele todo gratuito e de uma aplicação bonita e funcional, dinâmica. A escalabilidade.
ela tem muita integração com o banco de dados externos, tá? A gama hoje em dia é muito alta. Então isso aí torna ela escalável, extremamente escalável. O que a gente pode criar com a plataforma? Exemplos de aplicativos de marketplace, e-commerce, dashboards, apps de redes sociais e comunidades, como Facebook, Instagram, apps de streaming como Netflix, é perfeitamente possível você criar. Aplicativos on demand como Uber, iFood, etc. Aplicativo de reservas como os tickets de evento, aplicativos de hotéis de reserva, de agendamentos como clínica médicas, hospitais, pet shops. O que não é ainda possível criar com a plataforma NoCode? Jogos, algumas integrações específicas mais avançadas ainda não têm suporte pela plataforma, tá? Mas isso é uma questão de tempo também deles fazerem essa integração. Você não consegue criar interfaces avançadas. É mais fácil e mais rentável assim financeiramente você criar a tua, por exemplo, um template no Figma e importar para o Bubble. Você consegue fazer isso. E o Bubble não aceita aplicativos offline. A plataforma é online, tá? Tudo que é desenvolvido são para aplicações online. E você não consegue, por exemplo, desenvolver um PDV universal para você utilizar numa máquina como se fosse feito em Delphi. Você utiliza ele em nuvem, tá? Online, para você ter acesso de qualquer lugar. O Bubble é uma plataforma online. Nesse curso, a gente vai aprender a desenvolver uma aplicação contendo a interface de design, né, que é o chamado front-end, as ações e fluxos do workflow, que é o back-end primário. Nós vamos integrar plugins, nós vamos criar bancos de dados, condicionais, custom states, option sets. A gente vai... Vocês vão entender o que é isso no desenvolvimento da aula, tá? Não se assusta com os nomes, não. O que precisa para começar a criar um aplicativo com Bubble? O que a gente tem que fazer desde a gente criar uma conta na plataforma, criar o primeiro aplicativo e desenvolver ele? A gente vai aprender do zero. Como traduzir o Bubble para o português? Se a plataforma tiver em inglês ou em qualquer outra língua, a gente vai aprender a traduzir ela toda para o português do Brasil. Nós vamos aprender as ações e os fluxos do workflow. Tá? Vamos aprender o que é necessário, o que a gente precisa saber sobre banco de dados integrado ao Bubble. Vamos instalar plugins. Vamos mexer nas configurações da plataforma. Vamos visualizar os logs e os registros de uso. Tá? A precificação do Bubble hoje em dia é cobrado com Workload Units. Você paga pelo uso do servidor. Existe uma área lá que mostra esse teu consumo e é registrado os logs e o uso. E como fazer um filtro de busca na listagem. Tá? Nós vamos criar sistema de login e de cadastro de usuários, em que nós vamos ter confirmação de que já existe no banco de dados aqueles cadastros e nós vamos ter campos de busca específicos para a gente localizar o nosso cadastro. Ok? Aqui a gente tem a mesma coisa em inglês, tá? Esse material de apoio vai estar com o link disponível, beleza? Bora lá para a aula. Numa aplicação de busca na internet, você clica na caixa de pesquisa e digita bubble.io. Aqui é o site da aplicação, é só clicar. A gente entra na página inicial da plataforma e nós vamos clicar em Get Started ou Get Started for Free, tá? Para você criar uma conta. É gratuito, não precisa inserir cartão de crédito nem nada, tá? Ele pede um e-mail, vamos colocar aqui, tá?
Enter. Existe um questionário breve aqui, tá? Você vai desenvolver ou você vai aprender e ganhar dinheiro com ele, tá? Ou você está procurando algum profissional para poder desenvolver aplicações para você. Então você clica aqui em desenvolvedor. Qual é o seu grau de satisfação para aprender uma nova tecnologia? Você não está confortável, você está confortável ou você está muito empolgado? Selecione isso aqui. Você está muito empolgado para aprender. Qual o objetivo do seu projeto? Aprendizado, planejamento ou comercialização? Coloque em aprendizado. E aqui ele pergunta aonde você ouviu falar sobre a plataforma do Bubble, tá? Coloca aqui em Other Social Networks, tá? Foi através da nossa aula que você aprendeu, certo? Tá mandando a gente pesquisar a nossa caixa de e-mail para confirmar, ok? A gente envia o e-mail para lá. Na sua caixa de e-mail você clicar no link de confirmação. E clique em Start Build, começar a desenvolver. Pergunta se você quer seguir um tutorial primeiro ou se você quer começar a desenvolver. Clica aqui em Dive into Develop. A gente vai clicar em Start with Basic Features, que é para você utilizar o plano gratuito, tá? Clica aqui. Está carregando a plataforma. Pode clicar em Skip Application, tá? Ele já abriu o layout de desenvolvimento das nossas aplicações web. Isso aqui é o layout da plataforma, tá? Vamos aprender sobre cada elemento aqui agora. À nossa direita aqui, nós temos a nossa biblioteca de componentes básicos do Bubble, tá? São elementos prontos para a gente fazer a nossa landing page. A landing page é a página principal quando você digita o endereço do site. Aquela primeira página que carrega, ela é conhecida como landing page e é a página index na tua aplicação, tá? A gente está no index. Então nós temos aqui cabeçalhos prontos para você inserir na aplicação, se você quiser utilizar. Sistemas de apresentação com botões para acionar o sistema de login e imagem. Tá? Nós temos cards prontos aqui, ó, módulos com cards para a gente linkar as aulas, os cursos que a gente for desenvolver, dependendo da aplicação que a gente fizer. Se você for colocar uma aplicação de cursos, de vídeo aulas aqui, você pode usar esses cards desse elemento pronto e fazer o link, imagem de cada módulo aqui diretamente. A gente já utilizou isso em outras aulas. Tá? Sistema de rodapé, tá? E sistema de login pronto, com os formulários, os pop-ups de login e cadastro pronto. Ok? A gente vai utilizar aqui, nessa aula, esse elemento aqui, ó. É só a gente arrastar na nossa página, clique em Close aqui, tá? E nós já temos aqui, se a gente clicar em Preview, a gente visualiza como está a nossa aplicação web, tá? Ele sempre vai carregar com o modo de depuração habilitado. Se você não quiser que apareça a depuração, é só a gente clicar aqui, ó. Substitui o true de verdadeiro por false, que a depuração vai estar desabilitada. Então, para quem entrar na nossa aplicação, essa é o visual inicial que tem, ok? Nós vamos personalizar a nossa aplicação depois de acordo com o que a gente for desenvolver a nossa aula. Por enquanto, nós vamos continuar aprendendo sobre os elementos aqui, tá?
Essa parte em branco aqui, sublinhada, é a parte que você consegue desenvolver o visual da tua página da internet. Se você der 2 cliques na parte aqui, olha, ele mostrou o grupo que a gente carregou. Você pode simplesmente clicar aqui em cima e renomear, tá? Então vamos renomear grupo sistema login, tá? Tudo que a gente colocar na nossa aplicação, todo elemento, todo input, todo texto, todo botão, toda foto, a gente vai renomeando eles para que a nossa árvore de elementos fique organizada, não tenha nomes repetidos e não confunda a gente na hora da gente fazer as ações e os gatilhos nos workflows, tá? Se a gente clicar aqui na parte em branco, aparece o nome da página index e ela está com um layout de container fixo. Nós podemos colocar a linha into parent, o elemento que a gente jogou, ele se alinha automaticamente pela responsividade, tá? E a gente pode escolher um nome para ela. Curso básico Bubble Free. Vai se chamar assim essa página, ok? A gente escolhe se ela é um app nativo ou não, e se a gente quiser desenvolver uma versão para mobile, a gente seleciona aqui também, ok? A gente pode fazer uma outra página para mobile e escolher se ela é versão para mobile ou não. Aqui a gente clica na responsabilidade, nós conseguimos ver como fica em diferentes tamanhos de telas, ok? Na parte do menu esquerda aqui, o primeiro elemento é design, é o que a gente está desenvolvendo, a gente consegue ver. Tá? Aqui é o nome da página que a gente está. Se a gente quiser criar uma nova página, é só a gente clicar nessa seta aqui e Add New Page, por exemplo, lista de usuários. Vamos colocar essa página, o nome dessa página. Se você quiser clonar ela de alguma, é só você escolher a página que tem e você clona ela com os gatilhos, com os workflows completamente, se você quiser, ou deixa em branco para criar uma página nova. Criando a página nova na sua aplicação, ele já te direciona para ela, tá? Por enquanto, vamos voltar para a página index. Nós temos aqui uma página de reset de senha, tá? Com alguns elementos configurados. Nós vamos fazer as funções aqui também para o usuário que quiser trocar senha, ok? O segundo botão aqui são os workflows, aonde a gente faz o back-end primário, as ações por trás da mecânica e do visual todo que a gente está vendo no front-end, tá? Aqui no terceiro botão em data são as nossas tabelas de bancos de dados. O Bubble cria por padrão a tabela user, tá? E tem o campo e-mail por padrão. Se você quiser criar uma nova tabela de banco de dados, por exemplo, vou criar aqui, ó, usuários. Por enquanto eu vou só criar ela, tá? Clica em Create, ele já criou uma tabela, tá? E aí depois eu vou colocar os campos que eu quero que tenha nessa tabela para armazenar os registros de cadastro que a gente foi efetuando. No quarto botão Styles, você tem diferentes templates padrões do Bubble para alerta, warning, para caixa de pesquisa, para botão, para checkbox, e aí você consegue editar ela também se você quiser, tá? Personalizar cor, posição, fonte, tamanho, você consegue fazer isso. O botão de plugins é onde a gente adiciona os plugins de integração à nossa plataforma. Vamos clicar aqui para adicionar um API Connector, tá? Esse aqui você instala toda a aplicação do Bubble, tem que ter por padrão, o API Connector instalado. É ele que vai fazer a integração com plataformas externas e vai configurar as chaves de API para chamadas que você realiza com essas integrações, tá? Vamos adicionar mais um aqui chamado Toast. Clique em Add Plugin. Na caixa de pesquisa Toast. Vamos... É um plugin de alerta de mensagens visuais, a gente instala ele, tá? A gente vai utilizar nessa aula. Vamos instalar o plugin de
Google Material, tá? São ícones, é uma biblioteca de ícones que a gente vai integrar na nossa plataforma do Google, tá? Criado pelo Google. Inicialmente nós vamos instalar esses 3 plugins só, tá? A página de Settings. Aqui você consegue ver o plano que você tem, a gente está com o plano Free, tá? Aqui em Workload mostra os logs e os registros do teu consumo de servidor, tá? O plano Free tem 50k de Workload Units, tá? E a gente, por enquanto, utilizou 0.15. Em General, a gente consegue ver as regras de privacidade, tá? E algumas regras gerais aqui. Domain, se a gente quiser registrar o domínio e integrar a nossa plataforma, a gente consegue fazer por aqui, tá? Só que tem que ser um plano pago para você registrar o domínio, para você utilizar a plataforma que hospeda os aplicativos do Bubble depois que ele está online, né? Como funciona isso? Você lá no registro BR vai registrar o nome de domínio para a aplicação que você estiver desenvolvendo. Depois, na plataforma do Cloudflare, é que você vai fazer a linkagem do teu domínio no registro BR com os servidores do Bubble. Tá? Você tem que utilizar a plataforma do Cloudflare para fazer essa integração. Você também consegue criar contas de e-mail na tua aplicação depois que você faz isso, mas isso somente o plano pago te possibilita. Tá? Em Language, a sua aplicação já está em inglês, tá? O core dele é todo em inglês. Se você quiser que as coisas apareçam para você em português, as mensagens de alerta do sistema sejam em português, tá vendo que tá tudo em inglês aqui? É só você clicar aqui nessa caixa, clique em PTBR, ó. Português Brasil, e as mensagens já aparecem em português, tá? Eu aconselho vocês a deixar tudo em inglês mesmo, tá? Porque o inglês é uma língua universal e todo lugar que você for trabalhar, as aplicações em 99% dos casos vão estar em inglês. E você aprendendo a desenvolver inglês, você trabalha em qualquer lugar do mundo. Aqui na aba CEO, tá? É para você fazer uma configuração para deixar o teu aplicativo dinâmico, tá? Esse não é o foco da nossa aula hoje, então nós vamos só explicar por cima o que é isso. API é quando você já quer fazer APIs no back-end do workflow, tá? Que é a parte avançada. Por exemplo, você vai utilizar um webhook de integração de meios de pagamentos, você tem que habilitar aqui, tá? O workflow, a API do workflow back-end e fazer essa configuração, essa integração, tá? Somente planos pagos que você consegue utilizar essa função aqui, tá? Uma função avançada. Collaboration, aqui aparece você como o desenvolvedor da tua aplicação. Se você quiser compartilhar o link da tua aplicação para que outras pessoas desenvolvam, você adiciona eles aqui, convida eles, tá? E você pode colocar eles para simplesmente visualizar o editor ou coloca a autorização dele de administrador, em que ele pode editar e visualizar, tá? Sub-apps é quando você tem o plano, acho que o plano mais completo do Bubble, você consegue criar sub-apps automaticamente, sem precisar fazer aquelas configurações complicadas. Você vai ter lá um aplicativo multi-empresa, você cria um domínio seu para você vender o teu aplicativo para várias pessoas, e aí você vai criando sub-apps automaticamente. Versions fala a versão do Bubble que você está usando, tá? A versão atual é a 28, em 2024, tá? Seguindo com o desenvolvimento da nossa aplicação web no nosso curso de Bubble para iniciantes, nós vamos vir na aba de Data, de banco de dados. Nós temos a tabela User. Nós vamos adicionar campos a ela. Vamos criar o primeiro campo com nome e vai ser do tipo texto, tá? Vai ser texto que vai ter nesse campo. Vamos criar o campo senha. Vai ser do tipo texto.
Dentro da nossa aba de tabelas de banco de dados, nós vamos vir na opção aqui de Option Sets. O que são Option Sets? São atribuições que a gente dá para funções ou elementos dentro da nossa aplicação. Nós vamos clicar em Skip Tutorial, nós vamos criar um novo Option Sets e vamos atribuir o nome dele de acesso. Vamos criar os Option Sets dentro da nossa tabela de acesso. Vai ser admin, usuário, gerente e diretor. Nós podemos colocar na ordem aqui que a gente quiser. Se a gente quiser mudar e colocar em ordem alfabética, basta a gente vir aqui em Move Up ou Move Down. Então, Move Up, ó. E Move Up aqui também. Pronto, está em ordem, tá? Esses Option Sets a gente vai utilizar para atribuir os privilégios de acesso que cada usuário vai ter dentro da nossa aplicação. Quando ele efetuar o cadastro, a gente já vai atribuir a função padrão a ele e ele vai acessar as informações pertinentes aos privilégios de acesso que ele tem. Nós vamos criar agora atributos para essas funções, tá? Clique em Create a New Attribute e vai ser do tipo Number, tá? Number. O nome do atributo vamos colocar Number e o tipo de atributo vai ser Number. E a gente vai adicionar os atributos aos Option Sets que nós criamos. Por exemplo, o administrador vai ter o atributo número 1, vai ser o número 1, o diretor o número 2 e assim sucessivamente. O gerente 3 e o usuário o 4. Vamos voltar na nossa tabela, na aba de tabelas. Vamos criar uma tabela chamada Empresa, com os campos de nome, do tipo texto, logotipo, do tipo image, contato, do tipo texto, endereço, do tipo texto, e e-mail, do tipo texto. E por último, nós vamos criar um campo chamado colaboradores, tá? Vai ser do tipo usuários. Só que antes, vamos modificar aqui a nossa tabela usuário para colaboradores. Modificar o nome dela, tá? E na empresa a gente cria um campo colaboradores, que vai ser do tipo colaboradores, nós vamos relacionar as duas tabelas e vai ser uma lista, porque dentro da empresa vão ter vários colaboradores. Então a gente marca essa opção, é uma lista de colaboradores, ok? Nos colaboradores a gente vai criar o campo de nome, do tipo texto, foto, do tipo image, contato, do tipo texto, e-mail, do tipo texto, senha, também do tipo texto, acesso, aqui que entra a mecânica do Option Sets agora, vai ser do tipo Option Sets acesso, tá? E a gente vai deixar como padrão o acesso dele para um cadastro novo de usuário.
todo novo usuário que se cadastrar na nossa plataforma, for cadastrado na nossa plataforma, ele vai ter inicialmente o acesso de usuário. Agora vamos criar uma tabela chamada talentos. Dentro dessa tabela nós vamos ter o campo nome, do tipo texto, contato, do tipo texto, e-mail, do tipo texto, foto, do tipo image, e currículo, tá? Que vai ser do tipo file, é do tipo arquivo. A gente volta na nossa tabela de empresa, adiciona o campo talentos. Ele é do tipo talentos, vai ser relacionado, tá? Igual o de colaboradores, e também vai ser uma lista. Pronto, aqui a gente termina a estrutura base da nossa aplicação web, da nossa primeira aplicação web no nosso curso gratuito de Bubble para iniciantes. Concluído as nossas tabelas de banco de dados, vamos voltar para o nosso design. A gente clica aqui na aba de design e nesse elemento que nós inserimos na nossa tela inicial aqui, nós vamos agora personalizar ele de acordo com o nosso aplicativo. Tá? Nós podemos clicar aqui, ó, e mudar o que está escrito. Todo elemento que você clicar, ele abre uma caixa com a correspondência do que ele está fazendo dentro da tua aplicação. Tá? A aparência, no caso do texto, aqui são os minutos, tá? As palavras que você pode colocar, então vamos escrever aqui, ó, banco de talentos. A gente pode modificar o tamanho do texto, tá? Para que ele caiba de uma forma que ele não fique 36, acho que até 48 cabe aqui, deixa eu ver. Se não tiver na listagem, na caixa suspensa aqui o tamanho, você pode digitar, tá? Que ele faz também. Beleza? Vamos centralizar isso. Vertical e horizontalmente, tá? Aqui horizontal e aqui verticalmente. Nessa caixa de texto, vamos colocar aqui seu lugar para divulgar seus talentos. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Esse botão Sign Up, nós vamos mudar ele para, vamos escrever login aqui, ó. E vamos no layout dele, tá? Como o Bubble se tornou uma ferramenta de responsividade automática, todo elemento que a gente insere na tela, ele já vem com a responsividade introduzida nele. Todo elemento que tem no banco de dados do Bubble, tá? Para você utilizar no design da tua aplicação. Então, a gente também pode dispor a posição em relação aos outros elementos, tá? Por exemplo, aqui no botão de login, se eu clicar em layout aqui e clicar aqui para centralizar, ele centraliza dentro do container que ele está, que o Bubble trabalha com containers, tá? Na versão atual do Bubble, ele já sugere o que você faz com os elementos que você dispõe na tela para que você intuitivamente vá criando a sua aplicação. Ele, quando você clica no botão, ele já dá uma mensagem aqui, ó, This Elements needs a workflow. O que é isso aqui? Você precisa inserir uma ação, um gatilho nesse botão, tá? Antes da gente fazer o workflow aqui, vamos clicar. Se a gente quiser copiar qualquer elemento que a gente já tem disposto na nossa tela, no design da nossa aplicação, a gente seleciona um elemento e vem com a tecla de atalho Ctrl+D, ele
duplica o que você selecionou, tá? A gente clica aqui, ó, tá selecionado ele, né? Make first. Pronto, um em cima do outro. Por quê? Porque aqui em cima eu vou colocar, ó, texto Raider, tá vendo? Texto subcopy, texto Raider 3. Quando você copia, ele já renomeia. Então você coloca assim, texto Raider, nome, empresa. Texto Raider, Raider é cabeçalho, tá? Meta, vamos colocar assim, tá? Meta não. Ramo de trabalho. Vou renomear assim, tá? E aqui a gente pode mudar para Rincão Informática, tá? E vamos colocar aqui, vamos baixar aqui para 36, né? Vamos colocar bordas. Deixa eu ver essa fonte aqui, OpenSense. Eu acho que já tá ela já. Já tá ela. Deixa eu ver essa aqui. Vamos deixar com OpenSense mesmo. E vamos diminuir isso aqui também para 36, tá? Pronto. Agora nós vamos inserir uma imagem aqui, tá? Vamos renomear a imagem, logotipo, empresa, landing page. Tá? Ele já tem como uma sugestão um link externo para mostrar essa imagem que está aqui. Você consegue trocar ela para uma imagem dinâmica que vai ser inserida no banco de dados do Google só clicando em cima aqui, ó, imagem estática, tá? A gente seleciona essa imagem aqui, ó. E agora nós vamos alinhá-la para que ela se adeque ao tamanho do elemento que a gente tem disposto na tela, tá? Só da gente clicar aqui, ó, em Make this element fixed width, marcar ele com tamanho fixo, você marca essa caixa aqui, ela já se adequa. Vamos ver como ficou aqui na página principal. Ó, vou diminuir um pouco o tamanho dela, tá? Vou colocar aqui 480. 440. Vamos ver agora. Tá grande ainda. Vamos lá. 360. Tá bom, vamos deixar assim. Vamos só arredondar os cantos dela, porque eu quero colocar um rodapé aqui na página também, tá? Você clica nela, você vai em aparência, né? Você vem aqui, ó, você pode colocar bordas se você quiser, tá? Não vou colocar bordas, mas você pode arredondar os cantos dela. Então você clica aqui em Roundness. Vamos colocar com 10 para ver como é que fica. Melhorou, tá vendo o visual, como é que fica mais bonito? A gente vai limitar a página agora, tá? O tamanho dela é de 600. Vamos visualizar aqui. Eu quero tirar a barra de rolagem lateral, tá? Ainda tem, deixa eu tirar, mais um pouquinho só. Vamos colocar com 590. Pronto, ele tirou a barra de rolagem, ficou uma página principal inteira, tá vendo? Vamos agora colocar uma borda em volta aqui para melhorar um pouco o nosso layout. A gente seleciona o grupo que tem esses componentes dentro, tá? Vem em aparência. Vamos selecionar a borda sólida. Vamos colocar dessa cor aqui, da espessura de 2. Vamos visualizar aqui como fica.
Vou aumentar o tamanho dele aqui para dar um espaçamento, tá? Na figura ao lado aqui, a gente vem em Layout e coloca um espaçamento à direita de 50. Vamos ver. Vamos deixar com 20 para manter igual o outro aqui de cima. Aqui, ó. E aqui a mesma coisa, espaçamento à esquerda de 20. Em cima de 20 e embaixo de 20 também. Vamos visualizar agora aqui. Isso. E vamos colocar o restante da página numa outra cor. Tá? Aqui a gente vai em Background Style, Flat Color, Background Color. Vamos ver uma outra cor aqui. Vamos selecionar uma cor gradiente. Cor inicial branca, cor intermediária vamos colocar assim. E a cor final é essa. Deixa eu ver como é que ficou agora aqui. A gente desmarca no grupo de login de sistema, tira o grupo de fora aqui, a gente tira a cor dele, tá? E vamos mandar ele se adequar ao tamanho aqui. Deu um visual diferente, tá vendo? Agora a gente vem no botão aqui e muda a cor dele para combinar com o layout que a gente colocou de fundo, tá? A gente vem agora em componentes aqui e vamos inserir um sistema de login. O Bobo tem um sistema de login de formulário pronto, tá? Tanto pode ser o formulário quanto pode ser um pop-up flutuante. Vamos usar o de pop-up flutuante, já que a gente já tem uma página desenvolvida aqui, tá? A gente arrasta para a tela. Fecha aqui e nós vamos fazer o seguinte. Ele tem os dois aqui, ó, tá? O SigNAP e o login. Ele está em inglês, nós vamos mudar aqui para português, tá? Quando nós inserimos o elemento de um pop-up de cadastro, né, e de login, ele já tem por padrão apresentar o sistema de login de cadastro primeiro, tá? A parte de cadastro aqui, ó. Se você vier no grupo aqui cadastro, SigNAP, ele aparece aqui, ó. Esse elemento é visível quando a página é carregada. E o grupo de login, ele aparece como esse elemento é visível quando a página é carregada, desmarcada checkbox. Ou seja, nós vamos inserir o primeiro workflow aqui. A gente vem no botão de login, clica em editar o workflow, nós viemos para a página de workflow aqui, ó. Aqui que ocorre toda a mecânica de back-end primário das nossas aplicações web desenvolvidas em Bobo, tá? Então nós vamos criar uma ação para ele aqui. Quando o botão SigNAP for clicado, o que a gente quer que ele faça? A gente clica aqui, ó. Clique here to action. Clique aqui para adicionar uma ação. Nós vamos vir aqui no elemento Actions, no elemento Show, e o que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar o pop-up SigNAP Login. Ó. Clicou no botão, ele mostra o pop-up de cadastro e login. Tá vendo que a parte de cadastro ele carrega primeiro? Se a gente quiser logar, a gente tem que clicar aqui, ó. Eu vou deixar invertido, para quando a gente clicar em login, a pessoa entrar no sistema. Se ela não tiver conta, aí ela faz o cadastro. Tá? É simplesmente fazendo isso aqui. Ó. Vem aqui no grupo login, layout, marca a checkbox para ele aparecer e vem no grupo SigNAP, desmarca a checkbox para ele aparecer quando a página é carregada. Ó. Carregou primeiro o sistema de login. Se a gente quiser criar uma conta nova, a gente clica aqui. Vamos transferir para o português agora esses elementos aqui, tá? É rápido. Vamos começar com o de login. Logar,
no sistema. Vamos centralizar ele aqui. Login no sistema. Só login sistema. Pronto. E-mail a gente pode manter. Password a gente muda para senha. Vamos deixar em branco aqui o placeholder. Placeholder são essas palavras em degradê que aparecem dentro dos inputs. Tá? Você pode escrever o que você quiser ou pode deixar em branco aqui. Então, o campo placeholder vai aparecer, que nem aqui, ó, no campo de senha, está aparecendo os asterísticos aqui como senha, tá? O e-mail aqui, a gente pode fazer aqui, ó, seu e-mail, @gmail.com. Pronto. Tá vendo? Forgot password, esqueceu a senha. Esqueceu a senha. Create a new account, criar nova conta. Criar novo acesso. A gente muda aqui, vamos retirar a condicional dele, desse botão, tá? E vamos mudar a cor dele também aqui. Vamos copiar essa cor para colocar no outro. Ctrl C. A cor que selecionou aqui, ó, Ctrl A, Ctrl C, tá? E vamos traduzir o outro agora aqui. Se você clicar no olhinho aqui, você mostra o elemento na tela. Se você clicar no olhinho que ele estiver aparecendo, ele some, tá? Vamos lá. Cadastre-se. Vamos centralizar isso aqui também. Aqui é nome. Vamos lá. Vou traduzir rapidinho aqui, tá? E-mail pode manter. Password é senha. E re-enter password é confirmação de senha. O e-mail. Seu e-mail, @gmail.com. Digite seu nome. Sign-up a gente muda para cadastrar. É bem simples, é só você clicar em cima do texto ou do input e aqui em Appearance aqui, o primeiro campo que aparece é o nome, tá? Já possui conta? Login, então vamos lá. Traduzido, e vamos mudar aqui a cor do botão. Ctrl V, ele já colocou lá e a gente remove a condicional. Essa condicional, o que que é? Quando esse botão is hover, quando você passar o mouse por cima dele, ele troca de cor. A gente retira isso aqui, tá? O sistema desse elemento aqui já tem alguns workflows integrados nele. Por exemplo, já possui login, conta, login. Se você vier editar o workflow, ele aqui está mostrando o que ele faz. Ele esconde o grupo sign-up e mostra o grupo de login. Ele já vem com o workflow integrado nele, tá? A mesma coisa o outro aqui, ó, botão login, criar novo acesso, ele já tem integrado nele também. O hide o grupo login, ele esconde o grupo login, hide a login e show o grupo sign-up, ele mostra. Então o Bobo já te fornece um elemento pronto, um sistema pronto. A gente vai criar agora aqui o nosso primeiro registro de usuário do nosso sistema, tá? Quando a gente clicar no botão cadastrar, a gente vai adicionar um workflow. O que a gente quer fazer com ele? A gente quer criar um novo registro no nosso banco de dados. A gente vai criar um novo acesso, tá? Então a gente clica em Account, Sign User App.
Ele vai cadastrar um novo usuário para acessar a nossa plataforma e automaticamente ele já vai logar ele, tá? O campo e-mail a gente vai puxar do nosso pop-up, né? Cadê? Input, sign-up e-mail aqui, ó. E o seu valor, o que tiver dentro dele. O campo password, a gente vai puxar do input, sign-up password e o seu valor. Tá? O que é isso? São esses elementos aqui, ó. Input sign-up e-mail, input sign-up password, input sign-up name, tá? É daqui que a gente vai puxar os valores para fazer o primeiro registro. A gente vai pedir a confirmação de senha, né? E da onde a gente puxa do input, sign-up re-enter password, o seu valor, e vamos adicionar os outros campos. O campo nome vai ser do input, sign-up name, o seu valor, e o campo senha a gente repete aqui, tá? Input, sign-up, password, o seu valor. Nós clicamos agora aqui em Index, Add New Page, vamos adicionar uma página nova e vamos chamar ela de Dashboard. Talentos. Cria uma página nova. Volta para a página Index, no workflow dela, tá? E depois que ele efetuar o cadastro, a gente vai redirecionar ele Navigation, Go to Page, Dashboards Talentos. Tá? Então vamos fazer o primeiro registro aqui. Ó. Clique em Login, criar novo acesso, nome Anderson Rincão, e-mail rincão@gmail.com, senha, confirmação de senha, Enter. Ele efetuou o cadastro, logou a gente no sistema e redirecionou a gente para a página de talentos. A gente volta aqui no nosso desenvolvimento, vem aqui no pop-up Sign Up Login. No botão de login, a gente adiciona o workflow. A gente vai querer que ele logue o usuário, log the user in, quando a gente clicar no botão, certo? O e-mail a gente vai puxar do input login e-mail e o seu valor, tá? Que é para logar, login, não é sign up. O password a gente vai puxar do input login password, o seu valor, vai permanecer logado e vai ser redirecionado Navigation, Go to Page, Dashboard Talentos. Ó. Então, se a gente retornar aqui para a página de entrada, clica no botão de login, ele mostrou o sistema de login. Eu quero que fique aparecendo aqui, ó, essa seta, tá? Como que a gente faz isso? A gente volta aqui, clica aqui no botão de login, editar o workflow, ele mostra o pop-up, né? E aí a gente vem aqui, Element Actions, Set Focus, a gente dá um foco aonde? No input log e-mail, tá? Para que a gente não precise clicar, a gente, ó, já está setado o campo para a gente digitar o e-mail direto. E vamos fazer a mesma coisa aqui no de cadastro, né? A gente vem aqui, ó, no pop-up, abre ele para a gente visualizar aqui, Sign Up, clicar no criar novo acesso, ele vai mostrar o pop-up Sign Up, ele esconde o pop-up de login, mostra o pop-up de Sign Up e vamos dar um set focus aqui também, Element Actions, set focus, aonde no input Sign Up Name, ó. Login, criar novo acesso, já fica selecionado aqui. Para a gente logar, ó, depois de criado o acesso, logou no sistema
e redirecionou para a página de dashboards. Assim a gente conclui o nosso sistema de login da nossa aplicação no primeiro curso gratuito para iniciantes do Bubble. Beleza? Vamos desenvolver agora a página de dashboards e vamos criar os nossos colaboradores e os nossos talentos. Ok? Vamos mudar para a página de dashboard aqui. Ó. Vamos desenvolver ela agora. Voltamos à nossa aba de design. Vamos selecionar a página Dashboard Talentos que nós criamos. A gente vai vir com um grupo aqui em cima. Tá? Grupo Header, tá? Ou grupo cabeçalho, para quem preferir. Vamos retirar a formatação dele. Vamos colocar um plano de fundo. Pode ser esse aqui. Tá? A nossa página está com quanto de layout? 1080. Vamos deixar ele com 1080 também. Ctrl mais E, você centraliza ele. Tá? A altura dele vamos deixar com 80. Isso. A gente vem com texto aqui, clica em texto. Vamos adicionar um texto aqui. Tá? Banco de talentos. Retira a formatação padrão, centraliza horizontal e verticalmente. Vamos aumentar o tamanho para 24 e vamos colocar borda e cor branca. Ctrl mais E, a gente centraliza ele dentro do grupo. Tá? Vou aumentar essa fonte aqui, tá, para 36. Ok? Vou dar uma alinhada nela aqui. A gente vem com mais um texto aqui, ó. Coloca aqui do canto, tá? O mouse clicou 2 vezes aqui. Vamos lá. Esse aqui vai ser o conteúdo dele, usuário, tá? 2 pontos. E aí a gente vai entrar com um conteúdo dinâmico, tá? Clica em Insert Dynamic Data e vai ser o quê? Vai ser o usuário atual, o nome que vai aparecer ali. Tá? Retira a formatação, coloca a cor da fonte em branco, né? A gente vem aqui, clica em Rich Text Editor para a gente editar. Tá? O usuário a gente seleciona e cria a borda nele. Ok? Salva. A gente clica aqui em ícone. Tá? Vamos selecionar o ícone aqui. Pesquisa aqui. Log off. Ou só off. Pronto, ele dá o ícone de dislog off, né? Vamos selecionar a cor branca. Retira a formatação dele. Tá? Renomeia ele para ícone logoff usuário. Ok? Em layout, você pode vir aqui e tirar o padding dele, ó. 0, tab, 0. O tab vai mudando, ó. Ok? E nós vamos adicionar uma ação nele. Adicionar um workflow. O que a gente quer que aconteça quando a gente clicar nesse ícone? A gente vai vir em account, logger user out, a gente vai deslogar o usuário que está no sistema e vai redirecionar navigation go to page index para a página de entrada. Vamos atualizar para ver aqui. O usuário atual logado, certo? O ícone de sair do sistema não está aparecendo o principal aqui. Deixa eu ver. É porque eu aumentei o tamanho. Isso.
Vamos ver agora. Pronto, o usuário logado no sistema, o nome da página e o botão de deslogar. A gente vem aqui, vamos colocar mais um grupo dentro do grupo principal, tá? Vamos colocar ele com 200 de largura, 220. A gente alinha ele aqui, traz até o fim da página, tá? Ele vai ser o grupo, menu lateral, funções. Remove a formatação, coloca o mesmo plano de fundo aqui, ó. E esse aqui, a gente muda o plano de fundo dele para branco. A gente vai vir com outro grupo aqui. Vamos jogar ele aqui, ó. Tá? Já alinha aqui. E vai ser o grupo exibir. Vai ser o grupo talentos. Tá? O conteúdo dele vai ser talentos. A gente clica em botão. Vamos inserir um botão aqui, ó. Remove o layout dele, a gente remove a formatação dele para poder tirar a condicional. Vai ser o botão grupo talentos. Ctrl E, a gente centraliza ele aqui, tá? Ctrl E. Renomeia para talentos. A altura dele está com quanto? Com 38. Vamos deixar com 40 a altura. O tamanho da fonte pode ser 18, isso. Tá? E a gente vai colocar uma cor nele. Vamos deixar essa cor aqui. Essa cor é bonita. Vamos visualizar. Esse grupo aqui, vamos colocar a borda nele para ele aparecer aqui, certo? Do tipo 1 mesmo. E vamos colocar a cor que a gente está mantendo padrão. Vamos visualizar. Esse aqui também, ó. A dashboard, vamos colocar a borda nela. Vamos vir com mais um grupo aqui, ó. (1080), né? Esse vai se chamar grupo cabeçalho intervalo. Nós vamos colocar bordas independentes nele, tá? No topo, na direita e na esquerda. A gente agora precisa de criar a nossa mecânica de visualização dos elementos na nossa plataforma, na nossa aplicação. Isso vai ser feito através de botões de menu lateral e de grupos que vão exibir as informações que a gente precisa. Vou deletar isso aqui, vou criar um novo grupo, um novo botão aqui, tá? Ó. Vai se chamar botão grupo talentos. Tá?
Vou renomear ele para talentos. A altura dele eu vou deixar com 40. O tamanho com 180. Isso. A gente clica em Ctrl E, centraliza ele, tá? Vamos mudar a cor dele para essa cor aqui. Vamos deixar assim. E a condicional dele, ele não possui nenhuma condicional, tá? Então a gente não precisa mexer nisso. Vamos duplicar ele. Ctrl D a gente duplica, tá? Ctrl E a gente centraliza. E vamos duplicar esse aqui também. Ctrl E a gente centraliza. Esse aqui vai se chamar colaboradores. Esse aqui vai se chamar empresa. Nós vamos partir desses três grupos aqui, desses três botões, tá? Então nós temos o grupo talentos. A gente vem aqui na nossa árvore de elementos aqui, ó, no grupo menu principal, o grupo talentos, a gente copia ele e cola ele aqui, ó, paste. Esse vai ser o grupo. O grupo talentos a gente vai renomear para colaboradores. O conteúdo dele vai ser colaboradores e vamos centralizar aqui, tá? Ctrl E. Isso. Aqui é colaboradores. Colaboradores. E esse aqui empresa. E a gente pega o grupo colaboradores, copia ele, cola ele aqui, paste, botão direito, paste, e esse vai ser o grupo empresa. Ok? Vamos clicar no botão agora e vamos colocar uma condicional nele aqui, tá? A gente vai começar a trabalhar com condicionais. Quando esse botão hover, quer dizer, for passar o mouse em cima dele, ele vai ter um underline em cima do texto. Itálico não, é underline. E a gente vai dar um background color nele. Vamos visualizar. E vamos... Ficou muito claro, né? Deixa eu ver aqui uma cor diferente. Tá bom assim. Vamos deixar assim. Vamos copiar essa expressão para os outros. Copy expression e cola nos outros. Vou copiar condicional aqui, ó. E aqui também, ó. Pronto, todos os três estão com essa condicional. Agora a gente vai selecionar o nosso grupo talentos e o layout dele nós vamos colocar para ele nascer invisível. O de colaboradores também, tá? E o de empresa também.
E a gente, quando clicar no botão Talentos, a gente vai abrir o workflow. Vamos clicar a seguinte ação, Element Actions Set State. Nós vamos colocar um state, tá? Em qual elemento? No grupo Menu lateral funções, o Custom State. Vamos criar um novo Custom State. Vamos chamar de menu lateral. E ele vai ser do tipo texto. Tá? E o valor dele, nós vamos colocar o nome do grupo aqui, ó. Grupo Talentos, com T maiúsculo, tá? Ó. Vamos fazer isso com os outros botões também. Grupo Colaboradores. Qual tá aqui? Element Actions, Set State. No grupo Menu Lateral Funções, o Custom State Menu Lateral e o valor dele vai ser Colaboradores. E aqui o da empresa também, ó. Element Actions, Set State, aonde no grupo Menu Lateral Funções, Menu Lateral, o valor dele vai ser Empresa. Então nós criamos os 3 Custom State para o menu lateral. Como que a gente associa os grupos a ele agora? A gente não colocou os grupos para nascer invisível? Nós vamos começar a trabalhar com condicionais, em que um elemento tem uma ação dentro da tua aplicação se ela obedecer a uma condicional imposta dela. Então, por exemplo, esse grupo está nascendo invisível quando a página é carregada. Tá? Para que ele apareça, quando a gente clicar no botão menu lateral talentos, aqui no botão de ação, a gente vai vir com uma condicional. Ou seja, a gente só vai exibir esse grupo quando ele obedecer a condicional que a gente impôs para que ele apareça, que vai ser a seguinte: quando o grupo menu lateral funções, onde está o custom state que a gente acabou de criar, o custom state menu lateral is for talentos, que é o nome do grupo, escreve talentos, tá? Entrou em azul, ele aceitou o argumento, esse elemento é visível. Tá? Então esse grupo vai ser visível quando a gente clicar no botão talentos. Para a gente ver que está funcionando, vamos só mudar a cor dele aqui só para a gente identificar. Tá? O grupo colaboradores, nós vamos colocar. Depois a gente volta para a cor normal. Verde. E o grupo empresa, vamos selecionar aqui a cor azul. Para que a gente veja a mecânica do custom state funcionando. Tá? E o grupo colaboradores, a gente pode vir aqui no talentos, né? Na condicional, copiar a condicional, copiar a expressão, na verdade, né? Vem no grupo colaboradores, condicional, cola a expressão, tá? Troca o talento para colaboradores. Esse elemento é visível, ou seja, quando a gente clicar no botão, o botão seta o custom state na página e aí o elemento que está associado a esse custom state é exibido. O grupo empresa, a mesma coisa. Olha só. Eles nascem invisíveis, correto? Clicou no talentos, aparece o grupo talentos, colaboradores, o grupo colaboradores e empresa. Faltou associar aqui o empresa. Grupo empresa, vamos aqui, ó. Empresa. E ele afirma, ó. Pronto. Entendeu? A gente está
utilizando custom states, estamos deixando dinâmico a nossa página e mais rápido a ação exigida quando a gente clica nos botões, nos elementos dispostos na tela. Beleza, pessoal? Vamos preencher os grupos aqui agora com as informações pertinentes a cada uma delas, tá? Quando a gente carrega a página, os grupos não estão aparecendo. Nós vamos colocar um grupo aqui, tá? Para que fique aparecendo fixamente como uma tela de boas-vindas à nossa dashboard. Tá? A gente já fez isso em outras aulas também. Então a gente pega aqui o grupo menu principal, o grupo talentos, a gente vai botão direito copiar ele. E esse aqui vai ser o grupo tela dashboard, tá? Ele não vai ter condicional e ele vai nascer visível, certo? A cor dele é branca. Nós vamos colocar uma imagem nele, de grupo tela dashboard. Essa imagem vai ser imagem tela dashboard boas-vindas. Esse botão grupo talentos, ele não é grupo talentos, ele é empresa. Eu vou renomear ele, tá? Eu vi lá na hora que eu fui mexer no workflow, grupo empresa. Lembra que a gente renomeia tudo para que não tenha nenhuma confusão na hora de fazer os workflows, tá? Então, grupo tela dashboard. Nós vamos colocar essa imagem com os cantos arredondados, né? Vamos colocar com 5. E vamos puxar uma imagem para deixar aqui, tá? Uma imagem estática. Vamos lá. Vamos puxar daqui. Deixa eu só achar. Essa daqui, mas eu quero só a imagem. Eu não quero a propaganda da outra aula, não. Essa aqui, ó. Vou diminuir o tamanho dela, tá? Vou colocar tamanho fixo. Qual é o tamanho do grupo aqui que a gente tem? 860, né? Então vamos colocar ela com 800 e vamos centralizar, Ctrl E. Vamos ver agora. A gente vai agora inserir uma condicional nesse grupo, tá? A gente colocou ele para nascer visível, para a gente alinhar a imagem aqui dentro do nosso design. Então a gente vem aqui agora no grupo tela dashboard, o layout dele a gente coloca para ele nascer invisível igual aos outros e vamos colocar uma condicional, que é quando grupo menu lateral funções, custom state menu lateral is not não for talentos, e a mesma coisa. Menu lateral funções, menu lateral is not colaboradores. And grupo menu lateral funções, custom state menu lateral is not empresa. Quando nenhum desses states estiver em execução, aí esse elemento é visível. Carregou a página,
Ele é visível. Se a gente selecionar os states aqui, ele some. Só para não ficar aquela parte em branco aqui sem nada. Se a gente der um refresh na página, ó, ele volta a aparecer. Beleza? A gente vem em Design, Grupo Talentos, volta a cor dele para branco. Tá? A gente vai vir com um texto aqui, ó. Lista de cadastro de talentos. Remove a formatação, centraliza vertical e horizontalmente, muda a cor da fonte para branco, muda o plano de fundo para flat color e vamos selecionar aquela cor que a gente está usando, certo? Vou aumentar aqui para 18. Vamos deixar com 18 mesmo. Agora a gente vem com repetir grupo. Vamos vir com outro grupo aqui, tá? Grupo. A gente vai chamar esse grupo de lista de talentos. O conteúdo dele vai ser talentos. Vamos colocar o plano de fundo dele igual aos outros, né? Essa cor que a gente está mantendo aqui. Vamos centralizar ele. A gente vem agora com repeat em grupo. Insere dentro desse grupo de talentos. Tá? Lista de talentos. Centraliza ele. O conteúdo dele vai ser talentos e a gente vai dar uma busca em todos os talentos. Ó, do searches for talentos, para listar todos eles. Tá? A gente vai tirar a limitação de linha. Vai colocar a altura de linha com 30. Tá? E a gente vai colocar um plano de fundo nele aqui, ó, da cor branca. Agora a gente vem com o texto. Insere esse texto aqui. Vai ser número. Tira a formatação. Centraliza verticalmente, horizontalmente e vai ser da cor branca. Deixa eu alinhar ele aqui com o grupo. A gente pode copiar ele, Ctrl D. Esse alinha à esquerda e vai ser nome. Ctrl D copia ele, né, para remover ele, para copiar ele. A gente vai ter aqui, esse vai ser o contato. Pode centralizar esse. E a gente vem aqui, copia ele. Esse vai ser o deletar. Vamos visualizar aqui.
Certo? Deixa eu só aumentar um pouco esse grupo aqui, ó. Ele pode vir mais para cá e mais para baixo também. Pronto, aqui a gente vai exibir a lista de talentos cadastrados. A gente volta no nosso design. Vou pegar aqui o texto, vou alinhar com o grupo, tá? Ó. E a altura dele eu vou diminuir para 45. E aí a gente vai pegar esse grupo aqui, lista de talentos, vai copiar ele. A gente vem no grupo colaboradores e cola ele aqui, ó. Ctrl E para centralizar. Volta no grupo de talentos, pega o texto, copia o texto, vai no grupo de colaboradores e cola o texto. Centraliza ele, desce aqui, para lá, Ctrl E, desce, vamos deixar assim. E aqui vai ser lista de colaboradores. E dentro desse grupo aqui, lista de colaboradores. E o conteúdo dele vai ser colaboradores. A gente pega a cor do grupo também e muda para branco também. Ó. Vamos visualizar aqui. Talentos, colaboradores. Eu vou erguer um pouco o grupo de colaboradores aqui. Esse aqui é o talentos. A gente volta no grupo de talentos. Vamos deixar ele mais próximo aqui. Para ficar parecido com o outro. Vou colocar a coisa mais para cima. Deixa eu ver. Ali eu estou alinhando ele para cima e para baixo, tá? Talentos, colaboradores. Pronto, está alinhado na mesma altura os dois grupos, tá? A gente copia esse grupo aqui também, ó, grupo lista de talentos. A gente vai no grupo empresa, cola ele. Tá? Ctrl E para centralizar. Deixa eu pegar ele aqui, vou arrastar ele para cá. Ó. A gente vai deletar esse repeat em grupo. Tá? E vai ser grupo dados empresa. E o conteúdo dele vai ser empresa. Certo? Vamos visualizar aqui. Pode deixar ele mais para cima aqui. Alinhado até aqui. Tá? Vamos ver. A gente volta no design, vai no grupo talentos, vem com o texto nele. Insere o texto aqui embaixo. Ó. Vamos alinhar ele com o grupo. E o conteúdo dele vai ser Rincão, Informática, Grupo de Talentos, todos
os direitos reservados 2024. Centraliza vertical e horizontalmente. Vamos colocar a borda. A gente copia ele, tá? Pode alinhar ele até aqui embaixo, aqui, encostar aqui, ó. Aí a gente pega o grupo aqui e alinha com ele, certo? Ó. A gente copia ele, vai no grupo colaboradores, cola ele aqui, olha ele aqui em cima, centraliza, desce aqui e traz o grupo até ele aqui, ó. E no grupo empresa, também cola ele aqui, a gente muda, não precisa mudar nada não, é só trazer ele aqui para baixo. Centraliza, Ctrl E sempre centraliza e traz o grupo de empresa aqui para baixo junto. Vamos ver agora o rodapé ali. Ó. Colaboradores, empresa. Tá? E vamos colocar ele também aqui no grupo tela dashboard, né? Desfaz isso aqui, seleciona o grupo tela dashboard, coloca nele. A gente pode pegar a imagem, trazer um pouco para cima, vamos alinhar aqui, Ctrl E, desce, traz a imagem até ele e alinha a imagem com ele, certo? Pronto, vamos ver. Isso. Agora nós vamos catar a página Talentos, vamos adicionar uma nova página, vamos chamar de painel de controle. E a gente vai clonar ela da página Dashboard, para a gente manter um layout aqui, tá? Então a página painel de controle, aqui vai se chamar painel de controle. A gente deleta esse botão, pega só esse aqui, coloca cadastrar. Na página painel de controle, a gente vem aqui no grupo menu principal, deleta o grupo talentos, o grupo colaboradores, o grupo tela dashboard, deixa o grupo empresa, renomeia ele para cadastrar. Cadastrar. A gente remove a condicional, tá? Vamos remover esses textos aqui. E a gente vai vir com um novo grupo. Dentro do grupo cadastrar. Grupo cadastrar colaboradores. Tá? Aqui que a gente vai efetuar os cadastros, ok? O conteúdo dele vai ser... A gente não vai selecionar o conteúdo dele não, porque ele vai ser um grupo de cadastro. O plano de fundo dele vamos deixar com flat color, tá?
A gente copia ele. Esse grupo dados empresa aqui a gente renomeia grupo cadastrar funções admin. Vamos deixar assim. Tá? Dentro dele a gente tem o grupo cadastrar colaboradores, a gente copia, cola. E esse aqui vai ser o grupo cadastrar talentos. A gente vem com o texto aqui. Vamos alinhar ele aqui, ó. Cadastrar talentos. Texto cadastrar talentos. Vamos colocar essa cor, o plano de fundo nele branco. Vamos centralizar vertical e horizontalmente. Não, só verticalmente aqui, tá? Pode trazer para cá. Vamos encostar aqui, ó. Vamos colocar padding nele. Na esquerda e na direita. 5 e 5. Pronto. A gente alinha ele aqui, né? Duplica ele. E esse aqui vai se chamar cadastrar colaboradores. E renomeia para colaboradores. Ok? Qual o tamanho que ele ficou assim? 118, vamos deixar com 120, os dois com 120, o outro também, para ficar o tamanho igual. 120. E vamos trazer aqui, ó. Isso. Pronto. Vamos centralizar aqui para ver como é que fica. E aqui também. Pronto. Aqui na página de painel de controle, a gente vai inserir um custom state nele, tá? A gente vai chamar o custom state novo cadastro. E ele vai ser do tipo texto. Quando a gente clicar nesse texto talentos, o que vai acontecer? A gente vai element actions, set state, painel de controle, custom state novo cadastro. O valor dele vai ser cadastrar talentos. Tá? E a mesma coisa aqui no outro. Ó. É igual a página de dashboard. Colaboradores, element actions, set state, na página painel de controle, o custom state novo cadastro, cadastrar colaboradores. Esses são os custom states que nós vamos utilizar aqui, certo? Então esse grupo aqui, ó, cadastrar talentos, e esse aqui, cadastrar colaboradores.
Os dois vão nascer invisíveis, tá? O grupo cadastrar colaboradores e cadastrar talentos. Os dois nascem invisível. E a condicional dele é que quando painel de controle, novo cadastro for cadastrar colaboradores, esse elemento é visível. E a mesma coisa o grupo talentos. A internet está caindo toda hora, fica dando aviso de que não é possível salvar. Quando painel de controle, novo cadastro for cadastrar talentos, esse elemento é visível. Valor talentos, e esse aqui é o valor cadastrar colaboradores. A gente tem que modificar isso aqui, ó. Cadastrar talentos. Vamos ver se está funcionando. Vamos ver se está marcado para aparecer quando carrega a página, não. Vamos mudar a cor dele só para a gente visualizar a função, tá? Grupo cadastrar talentos, colaboradores. E o layout dele está para não aparecer quando carrega a página, ok. Tá? Esse grupo aqui, cadastrar funções, ele vai nascer invisível. Quando a gente clicar no grupo cadastrar funções admin, quando a gente clicar no botão cadastrar, ele vai ser exibido. Cadastrar, tem que renomear ele aqui, tá? Botão novo cadastro. Funções admin. A gente vai dar um element actions, um show no grupo cadastrar funções admin. Vamos ver aqui. Ele mostrou o grupo, Rico em Talentos carregou o grupo Talentos, fez o set state, colaboradores a mesma coisa. Vamos colocar mais uma função aqui, ó. Quando painel de controle, novo cadastro for cadastrar talentos, a gente vai dar o texto aqui, tá? Texto não. A gente vai vir com fonte color. Ele vai ficar da cor branca. E vai vir com background color. Vai ser da cor escura. Olha só. Cadastrar. Para mostrar a aba que está selecionada. Vamos colocar a mesma função aqui. Copiar a condicional. Ó. Só que aqui tem que ser quando for cadastrar colaboradores, não é isso? Ok? Vamos fazer os formulários de cadastro agora dos dois elementos do nosso banco de dados, que é a função principal da nossa aplicação web, nesse primeiro curso gratuito para iniciantes do Bubble.
a gente vem no desenvolvimento, o grupo cadastrar talentos. Vamos voltar a cor dele para branco, né? E agora a gente vai vir com um input, tá? O elemento de input, cadastrar talentos. Esse aqui vai ser input, nome, cadastro, talentos. Deixa o placeholder em branco, tá? Na nossa tabela de banco de dados, talentos tem contato, currículo, e-mail, foto e nome. Ctrl D. Esse aqui vai ser o contato. Vai ser o número telefônico, tá? Copia ele. Esse aqui vai ser o e-mail. Nome, contato, e-mail. Nome, contato, e-mail, currículo e foto. Nome, contato, e-mail, currículo e foto. Então a gente vem aqui. Insere um picture upload. Cadê? Picture upload, cadastro, talentos. E a gente vem com um file uploader, tá? Deixa eu ver a altura que está isso aqui, 46, vamos deixar isso aqui também com 46. Vai ser file uploader, cadastro, talentos. Vamos mudar a disposição aqui? Esse vem até aqui, tá? E-mail também. Tá? E aí a gente vem aqui na nossa árvore de elementos, input, nome, depois vem o e-mail, a gente arrasta aqui para cima para ficar na ordem, ó. Depois do e-mail vai vir um contato. Nome, e-mail, contato, o picture uploader e depois o file uploader. Certo? A gente vai vir com os textos agora aqui, ó. Nome, novo, cadastro. Dá uma alinhar ele aqui. Copia ele. E-mail, novo, cadastro. Copia ele, Ctrl D.
Contato, novo cadastro. Ctrl D. Clique para enviar a foto novo cadastro, vai se chamar isso, tá? E aí no Picture Upload a gente coloca no placeholder. Clique para enviar nova foto. E aqui clique para carregar o arquivo. Ctrl D. E aqui vai ser currículo novo cadastro. Certo? E a gente vem com um botão vai se chamar cadastrar. Tá? Coloca aqui, ó. Copia ele, botão cadastrar, novo talento. Copia ele. Botão limpar campos, novo cadastro talento. Talentos. Vai ser aqui vai ter limpar. Ele vai ser da cor vermelha. Vamos visualizar aqui. Vamos colocar bordas aqui. Borda de 100%, tá? Só selecionar ele, vir em borda aqui, ó, e clicar para mudar para 100% aqui, ó. Deixa eu dar uma alinhada aqui. Quando a gente clicar no botão limpar, a gente vai adicionar uma ação no workflow e a gente vai dar um element actions group reset data. Vai resetar os campos do grupo cadastrar talentos. Olha. Ok? Voltamos em design. O grupo cadastrar talentos está pronto, tá? A gente vai copiar isso aqui, ó. Esses inputs aqui, copy. A gente vem no grupo cadastrar colaboradores. Vamos voltar a cor dele para branca, tá? Vamos colar aqui. Vamos dar uma alinhada aqui. Esse vai ser o input novo, nome cadastro, em vez de ser talento, vai ser colaboradores. Eu copiei e colei para poder adiantar, tá?
o e-mail cadastro colaboradores. Aqui na tabela de colaboradores nós temos acesso, contato, e-mail, foto, nome e senha. Então aqui vai ser contato, cadastro, colaboradores. A gente vem com um elemento aqui chamado drop down agora, olha. Selecione o grupo colaboradores. Vamos colocar aqui esse drop down, tá? Vai ser drop down, selecione acesso, cadastro, colaboradores. Você como administrador, você vai cadastrar um funcionário novo na empresa e você vai selecionar que tipo de acesso ele tem, diretor, gerente, usuário, tá? A gente fez lá. Selecione o acesso. Tá? Copia esse texto aqui. Vem para cá, ó. Selecione acesso, novo cadastro. A gente também clica aqui para ficar 100% de borda, tá? E a gente vai fazer uma busca dinâmica. O drop down, a gente vai puxar o conteúdo dele de uma busca dinâmica. O que que vai ser? A gente vai vir em acesso, Option Sets, acesso. A gente quer que apareça o quê? Todos os tipos de acesso para a gente selecionar, correto? Então, as escolhas, as opções de escolhas, choice, as buscas nas escolhas, na verdade. Todos os acessos. E a gente vai exibir Current Options Display. Ó, fica vendo. Todos eles aqui, admin, diretor, gerente e usuário. Vamos mudar o usuário para colaborador, o nome. Aqui, ó. Option Sets. Vamos mudar para colaborador. Colaborador. E a gente vai marcar essa opção This input shall not be empty. Não pode ter campos vazios. Aí ele vai aparecer somente os nomes aqui. Tinha um intervalo entre o nome e a caixa de seleção. Tá vendo? Tinha um intervalo aqui, ficou todos eles assim agora. Então vamos lá. Nome, e-mail, contato, função, acesso, né? Acesso, contato, e-mail, nome, senha e foto tá faltando. A gente pega esse input aqui, ó, Ctrl D, copia ele. Deixa eu acertar isso aqui. Copio isso aqui também. E aqui vai ser senha, novo cadastro, colaborador. Nome, novo cadastro, colaborador. E-mail, novo cadastro, colaborador. Contato, novo cadastro, colaborador. Novo, selecione novo cadastro, colaborador. E o que vai ser o conteúdo dele? Vai ser um conteúdo dinâmico. A gente clica em Insert Dynamic, certo? A gente vem aqui em Calculate Fórmula, Generate Random String, que é para gerar números randômicos, tá? Elementos randômicos.
A gente quer que gere uma senha de 8 caracteres e vai ser com letras e números. Quer ver? Ó. Ele já gera uma senha para quem a gente estiver cadastrando. A gente renomeia o botão grupo cadastrar novo colaborador. E o grupo limpar campos cadastro colaborador, certo? O workflow dele vai ser element actions group reset data do grupo cadastrar colaborador. Vamos ver aqui. Cadastrar colaborador. A gente inseriu as coisas aqui. Pronto, ele reseta. Ele não reseta o senha porque o senha é gerado randomicamente. Tá? Agora nós vamos inserir um pop-up aqui, ó, na página index. Tá? Nós vamos vir com o elemento de pop-up. Pop-up primeiro acesso. Admin. A gente vem com o texto. Deixa eu ver a largura do pop-up. 754. Vamos colocar a mesma coisa aqui. 754. Ctrl E para centralizar. Sobe aqui. Tá? Eu gosto sempre de deixar assim uma faixa branca aqui para dar um ar diferente. Tira a formatação. Centraliza. Texto na cor branca. Plano de fundo na cor que a gente está utilizando. E centraliza vertical e horizontalmente e cadastro novo admin do sistema. A gente copia esse texto, tá? Joga ele aqui, ó, Ctrl E, Ctrl E, retira a cor de fundo dele negra, deixa branca, põe a cor preta para a fonte, tá? E a mensagem aqui vai ser o seguinte: olá, seja bem-vindo ao sistema você precisa efetuar o cadastro de administrador para utilizar a plataforma. Por favor, preencha os campos abaixo e clique em cadastrar. Tá? Vamos colocar para a direita aqui e vamos trazer para cá esse texto que ele está vendo aqui, certo? Ctrl D, Ctrl E na verdade, né, para centralizar, não é para copiar não. Volta, não é essa ação que a gente queria fazer. Nossa, quantos ele copiou aqui?
Pronto. E quais são os campos que a gente tem aqui? Empresa, contato, e-mail, endereço e nome. Contato, e-mail, endereço, logotipo e nome. Vamos lá. Vamos vir com o input aqui. Esse vai ser o input, nome, cadastro, admin. Tira o placeholder. Coloca a borda aqui para já copiar para os outros, tá? Nome, empresa. Copia. Input. Esse vai ser o input de e-mail, tá? E-mail, empresa, certo? Copia. Esse vai ser o input cadastro. Contato, né, no caso. Vamos colocar uma altura menor aqui, ó. 40 é o suficiente, tá? Esse aqui vamos renomear para endereço. Copia ele. Esse vai ser nome, admin da empresa, cadastro admin, tá? Ctrl D. Esse aqui vai ser e-mail, admin, empresa, certo? Ctrl D. Esse aqui vai ser senha. Nome, e-mail e senha. Tá? Deixa eu colocar isso aqui para cima e alinhando aqui. A gente vem com Picture Upload. Logotipo, cadastro, admin, empresa. Tá? Contato, e-mail, endereço, logotipo, nome. Contato, nome, e-mail,
endereço, nome do admin, e-mail do admin, senha do admin, logotipo. Vou aumentar o tamanho do pop-up aqui para 550. A gente vem aqui em borda e clica aqui para ficar 100% junto com os outros para manter o padrão aqui, tá? E a gente vai vir com o botão aqui, ó. Cadastrar admin. Botão cadastrar novo admin, tá? E a gente copia ele. Esse vai ser o botão limpar campos. Vai ser da cor vermelha. A condicional dele, quando esse botão for, o hover vai passar do mouse em cima dele, ele vai ter um background color. Vou deixar a cor vermelha para ele manter. Esse aqui a gente muda a cor dele para o que a gente tem utilizado. Então, vou colocar esse aqui, ó. Ctrl C. Quando esse botão for hover, vamos colocar aqui background color. Vamos visualizar aqui. Antes da gente visualizar, vamos nomear aqui os campos que a gente colocou, né? Esse pop-up ele só vai aparecer quando não tiver nenhuma empresa e nenhum admin cadastrado, tá? Só aparece uma vez, como o primeiro acesso do sistema, tá? Vamos renomear esse botão para limpar campos, tá? A função dele vai ser um element actions reset data, porque do pop-up primeiro acesso. Se a gente digitar errado, tá? Esses campos aqui a gente vai marcar que não pode ser vazio nenhum deles, tá? Tem que inserir todos eles aqui, ó, no cadastro. Os outros lá também de talento de colaborador a gente vai conferir lá também, tá? Se algum desses campos estiver vazio, ele não deixa efetuar o cadastro, tá? Vamos vir com o texto aqui. Nome, empresa. Texto, nome, empresa, novo cadastro. Deixa eu deixar isso aqui um pouco mais para cima, né? Isso. Esse aqui vai ficar alinhado aqui, ó. Copia ele. Esse é o e-mail, né? E-mail da empresa. Copia. Endereço empresa. Tá?
Ctrl D. Admin empresa. Deixa eu descer um pouco esses campos aqui, que está muito em cima. Aí, tá bom assim. Texto admin empresa. Esse aqui é o e-mail, né? E-mail admin. Essa é a senha. Ctrl D. Esse vai ser o acesso. A imagem da empresa. Logotipo da empresa. Texto. Logotipo empresa. Depois eu vou disponibilizar o editor, tá, para todo mundo. Eu vou deixar um link lá na descrição do vídeo no YouTube, para todo mundo que quiser ver como foi feito ter acesso para fazer a leitura, tá? Agora a gente vem na nossa tabela de banco de dados de usuário, vamos criar mais um Option Sets, acesso user, tá? E ele vai ter dois options, admin e user, tá? Quando a gente clicar no botão cadastrar admin, a gente vai cadastrar um novo usuário, tá? O e-mail vai ser o input, e-mail admin empresa, novo cadastro, seu valor, o password vai ser input. Cadê o input senha? Deixa eu ver aqui o nome que eu coloquei aqui no pop-up. Input senha de mim, cadastro de mim. Vamos lá. Senha de mim, empresa, cadastro de mim e o seu valor. Tá? Vamos adicionar mais um campo aqui, o nome. Vai ser do tipo, vai ser o input, nome, admin, empresa, cadastro, seu valor. Tá? A senha vai ser o input, senha de minha empresa, cadastre seu valor, e nós vamos adicionar mais um campo aqui na tabela de usuário, tá? Vai ser acesso e vai ser do tipo acesso user. A gente volta aqui, adiciona ele, tá? Acesso vai ser admin. Tá? Depois disso a gente vai criar um novo registro no nosso banco de dados, Create a New Thing, empresa. Nós vamos criar a empresa. Tá? Vamos adicionar todos os campos aqui. Ok?
Não, retira colaboradores e retira talentos. Isso aqui vai entrar, na hora de a gente cadastrar os colaboradores e os talentos, nós vamos relacionar com a empresa. Então, contato vai ser o input. Deixa eu ver qual é o nome que eu coloquei aqui. Está sem input de contato. Vamos adicionar ele aqui. A gente pega o de endereço, diminui ele um pouco aqui, ó. Copia ele, tá? Esse aqui vai ser o input. Contato. Certo? A gente copia aqui o texto, joga para cá, telefone empresa. E aqui, ó, telefone. Na empresa, contato já tem aqui, tá? Contato, e-mail, endereço, logotipo, nome. Tira o colaboradores e tira o talento. Contato vai ser o input. Contato, empresa, cadastra de mim. Tá? O e-mail vai ser o input. E-mail, empresa, cadastra de mim. Endereço vai ser o input. Endereço, empresa, cadastra de mim. Logotipo vai ser o picture upload. Logotipo, cadastro, admin, empresa. Tá? E o nome vai ser o input. Nome, empresa, cadastro, admin, o seu valor. Depois disso, a gente vai dar um alerta, né? Admin cadastrado com sucesso. Tá? Vamos colocar 2500 milissegundos da cor verde, centralizado, e o tamanho da fonte com 20. Tá? A gente dá um element actions, hide, fecha o pop-up, tá? Primeiro acesso admin, e navigation go to page index. Go to page index não, painel de controle. Tá? A gente cadastrou o admin, ele vai direto para a página painel de controle. Quando a página for carregada, general page is load, a gente vai mostrar o pop-up primeiro acesso admin e vai dar um set focus no input nome, empresa, cadastro admin. Tá? Quer ver? Ó? Vamos carregar para aparecer o pop-up aqui. Apareceu, certo? Já deu 7 focos aqui. Só que isso aqui só tem que aparecer quando não tiver nenhuma empresa e nenhum admin cadastrado. Então a gente entra com a seguinte condicional. Apenas quando do assert is for, a gente vai fazer uma busca em user, tá? Em que o acesso, que a gente acabou de criar aqui agora, tá? É igual a admin, o count is 0, a contagem dele for 0, não tiver nenhum registro no banco de dados, aí ele aparece o pop-up. Tá?
Carregou o pop-up, a gente vai clicar em cadastrar aqui, né? Rincão Informática, Banco de Talentos, certo? O e-mail Rincão Informática Talentos @gmail.com. Endereço da empresa: Rua da Marca 100. O telefone 21 98877 2211. O admin da empresa vai ser o Anderson Rincão. O e-mail do admin rincão 2 arroba. Eu vou colocar o admin como Renata. Já tem o e-mail do Anderson lá cadastrado. Renata Rincão. Renata arroba gmail.com. A senha e o logotipo da empresa, vamos carregar uma foto aqui. Vou pegar uma foto aqui rapidinho para colocar. Tem uma casa aqui, depois a gente muda. Vamos colocar isso aqui, ó. Pronto. Carregou, cadastrar. Cadastrou, redirecionou a gente para a página de admin. Se a gente vier aqui na empresa, já tem o cadastro da empresa, tá? Em usuário, deixa eu visualizar aqui que a internet está lenta. Já está aqui o Renata e já está com acesso de admin, tá? Aí a gente vai sair do nosso painel de controle. Clicamos em sair. Ele ainda mostrou o pop-up. Ele não tem que mostrar porque já está cadastrado, tá? Deixa eu ver a configuração que eu fiz aqui se está certo. A página index, pages load, vai mostrar o pop-up, set focos apenas quando count for menor que 1. Quer dizer, se não tiver nenhum registro no banco de dados aqui de admin, ele apresenta o pop-up. Se tiver, se for igual a 1, que já tem, ele não apresenta. Isso, agora está certo. E a gente vai fazer uma mudança aqui também, ó, no pop-up de cadastrar, né? Sign up the user em cadastrar, tá? Vamos adicionar aqui o campo de acesso e vai ser por padrão user, tá? Todo usuário novo que acessar a nossa plataforma, ele entra como user. Admin é apenas o primeiro que vai controlar a plataforma. A gente volta aqui no workflow, tá? Em Create a New Thing, que é criar nova empresa, a gente vai adicionar um campo aqui, ó. Nós vamos criar um campo chamado usuário, que vai ser do tipo user. E ele é o current user, tá? Depois disso, a gente adiciona mais uma coisa, vai fazer uma mudança, make a change to thing, tá? Esse passo aqui vai ser o terceiro aqui, ó. Ele vai entrar depois de criar nova empresa. O que a gente vai mudar? Ao current user, tá? O usuário atual. A gente vai atribuir o quê? Vamos criar um novo campo na tabela usuário, que vai se chamar empresa.
que é do tipo empresa. Tá? E o que vai ser a empresa? Vai ser o resultado do passo 2, criação nova empresa. Ok? O que acontece? A gente vai criar a empresa de admin e vai atribuir a empresa ao admin que a gente criou. Então, nós vamos fazer de novo aqui, ó, o registro no nosso banco de dados, tá? Vamos lançar um novo registro aqui. E vamos deletar os usuários também. Então, vamos lá. Ok? Se a gente vier aqui, ó, no nosso banco de dados, né? Empresa, já temos a empresa cadastrada, tá? Cadê o usuário? E em user, deixa eu atualizar aqui. A gente tem o usuário Rincão criado como admin e a gente atribuiu a empresa a ele aqui, ó, que era o mais importante que a gente queria. Ok? Então, tudo ok por enquanto. Calma, pessoal, não precisa ficar com medo não. Tá? É só para a gente dar uma relaxada. A gente agora vai fazer o cadastro de colaborador e de talentos. Tá? Então, quando a gente vier aqui, ó, no grupo menu principal, cadastrar colaborador. Quando a gente clicar vamos colocar mais um campo aqui, ó. Vai ser um Picture Uploader para cadastrar foto de colaborador, certo? Não é aqui não, peraí. Vamos fazer direito aqui. Picture Uploader, grupo cadastrar colaborador. Aí ele vem aqui, ó. Isso. Isso. Qual é a altura desse input? 46, vamos deixar isso com 46 também. Tá? Copia isso aqui. Isso aqui vai ser foto.
Foto novo cadastro. Ok? Deixa eu deixar ele só um pouco para cá. Isso. Quando a gente clicar no botão cadastrar, a gente vai adicionar o quê? Um novo registro no banco de dados de colaborador. Adiciona todos os campos. Acesso vai ser drop-down, selecione cadastro colaboradores o seu valor, tá? Contato. Input o contato cadastro colaborador. E-mail. Input e-mail cadastro colaborador. Foto. Cadê o Picture Uploader? Eu não renomeei ele, acho que é esse aqui mesmo. Picture Uploader. Isso. Foto, cadastro, colaborador. Pronto. Nome. Input, nome, cadastro, colaborador. E senha. Input, senha, cadastro, colaborador. Tá? Depois disso, a gente vai fazer uma mudança, tá? Make a change to thing. No que? A gente faz uma busca em do searches for empresa, tá? Primeiro item, que é a empresa que a gente tem, certo? O que a gente vai mudar? Colaboradores, a gente vai adicionar a empresa. Como que a gente adiciona? A gente adiciona o resultado do passo 1, create a new colaborador. Por quê? A gente vai associar o colaborador à empresa que a gente criou como admin. Aí a gente vem com um alerta. Colaborador cadastrado. Pode deixar da cor azul mesmo, 2000 milissegundos só para aparecer. Centraliza. Cor da fonte 20. Tamanho da fonte, né? Cor da fonte. E a gente dá um reset, ó. Element Actions, Reset Group, o quê? Grupo cadastrar colaboradores. Então vamos ver aqui o nosso primeiro cadastro de colaborador. Cadastrar colaboradores, nome. Ana Maria Dantas. Esse vai ser o primeiro colaborador, tá? dantas@gmail.com. Contato 21 98877 4455. O acesso dela vai ser de gerente, tá? A senha dela vai ser essa e vamos pegar uma foto dela aqui. A gente vem aqui no computador, tá? Eu tenho uma pasta com algumas fotos aqui que eu criei com inteligência artificial e vai ser essa mulher bonita aqui, ó. Cadastrou novo colaborador, resetou os campos, tá? E se a gente vier no banco de dados aqui, ó, na empresa, já tem o primeiro colaborador cadastrado aqui. Vamos cadastrar o segundo. Mário Gurgel, pronto. O acesso dele vai ser colaborador, tá? Vamos pegar uma foto dele aqui. Vai ser esse garoto aqui, ó. Carregou a foto, cadastrar, cadastrou. Se a gente atualizar a página aqui, ó. Só um minutinho, está um pouco lento. A gente já tem 2 colaboradores relacionados na nossa empresa. Beleza, pessoal? Eu vou fazer uma mudança aqui, ó. Como eu criei um novo option set de acesso user para admin user, o acesso aqui, eu vou retirar o admin, tá?
E o diretor vai ser o atributo 1, o gerente o atributo 2, number 2, e o colaborador o number 3. Tá? Ó. Vamos cadastrar mais um aqui. Lúcia de Albuquerque. Pronto. E-mail lucia01@gmail.com. Contato. O acesso dela vai ser de colaborador também. Vai ser essa garota aqui, ó. Acho que ele não vai deixar eu fazer porque ele atualizou aqui a página. Vamos ver. Não deixou. Vamos fazer de novo aqui. Copia, Ctrl C. Ctrl V. lucia01@gmail.com. O acesso dela também vai ser de colaborador e uma foto. Carregou a foto, cadastra. Aqui empresa. 3 colaboradores cadastrados na empresa. Vamos fazer mais uma mudança aqui e eu vou aplicar isso aos 2 grupos, tá? Grupo cadastrar. Cadastrar colaborador. A gente fez isso no cadastro admin. Nenhum dos campos pode estar vazio, tá? Para a gente poder fazer o cadastro. Todos eles têm que estar preenchidos. Então a gente marca is not be empty. Certo? E aqui no Option Sets, acesso, colaborador, vamos colocar aqui. Colaborador, colaboradora. Diretor, diretora, gerente, não precisa. E a gente vem no grupo cadastrar talento, faz a mesma coisa aqui, ó. Não pode estar vazio os campos. Beleza? Agora a gente vem aqui em limpar campos, cadastro talentos, tá? Já está feito aqui. Vamos colocar agora botão cadastrar novo talento. A gente vai criar um novo talento. Data Team, Create a New Team. Talentos. Tá? Adicionar aqui. Contato vai ser o input. Contato, cadastro, talentos. Currículo vai ser o filho uploader, cadê? Cadastro, talentos, o seu valor. Tá? E-mail vai ser o input, e-mail, cadastro, talentos, o seu valor. Né? Foto vai ser o picture uploader, cadastro, talentos. E nome vai ser o input, nome, cadastro, talentos. Nós também vamos fazer uma mudança no banco de dados. Make a change to theme. Aonde vamos fazer current user não. Do a search for empresa. Talentos.
search for empresa. First item, primeiro item. Tá? O que a gente vai adicionar? Talentos, adicionar ao resultado do passo 1. A mesma coisa de colaborador. Feito isso, a gente dá um bip também, um post, né? Talento cadastrado. 2000 milissegundos também, tá? Centralizado. Tamanho da fonte 20. E a gente dá um reset, element actions, reset data no grupo cadastrar talentos. Talentos, vamos ver aqui. Nome. Eu atribuí o nome como número. Vamos excluir isso aqui. Deleta. O aplicativo ele te mostra todas aqui em cima os alertas de erros que ele encontrou no sistema. Quando você vai subir um aplicativo para ficar online, para você botar no vale tudo, no valer, entendeu? Não é para valer agora. Se ele tiver algum erro apontando aqui em cima, ele não deixa você subir o aplicativo. Você tem que corrigir todos os erros de configurações dele, tá? Nome é do tipo texto. Aqui, ó. Pronto, corrigiu. Certo? Vamos dar um refresh na página aqui. Vamos cadastrar um talento para ver? Antes de cadastrar um talento, eu vou criar um currículo rapidinho aqui para poder anexar, tá? Antes da gente fazer o primeiro cadastro de talentos, a gente volta em Index, seleciona o pop-up, tá? Ele está pedindo para deixar um conteúdo. Vamos colocar o conteúdo de empresa. E vamos marcar, this pop-up can be closed by pressing ask. A pessoa não consegue fechar ele, tá? Quando ele carregar para fazer o cadastro de admin. Vamos voltar lá. Cadastrar talentos, nome de talento. A gente agora volta aqui no workflow de cadastrar novo talento, criar novo talento. A gente vai colocar uma condicional. Ele só vai fazer a criação de um talento novo e adicionar à nossa empresa quando o field uploader, cadastro de talentos, o seu valor, field name contém .pdf, ou seja, ele só vai aceitar arquivos no formato PDF, tá? Se não for no formato PDF, para enviar o currículo, ele não aceita. E aí a gente copia esse gatilho, cola, e a gente vai deletar isso aqui. Tá? Então, o alerta a gente deixa. Vai ser aqui. Por favor, verifique o arquivo do currículo. Só é permitido arquivos no formato PDF. Vamos aumentar para 4.000 milissegundos aqui, tá? E aqui no caso, quando não contém, dos contém, tá? Ele mostra o alerta e reseta os inputs. Vamos ver.
Cadastrar talentos. Vamos colocar qualquer coisa aqui para a gente testar, tá? Foto. E o currículo vem aqui, ó. Vamos colocar uma foto aqui também. Carregou a foto, cadastrar. Por favor, verifique o arquivo do currículo. Só é permitido arquivos no formato PDF. E resetou tudo. Beleza? A gente pode deixar para não resetar, tá? E aí ele só faz a mensagem. Vamos mudar a mensagem para vermelho, que é uma mensagem de alerta, né? Vamos testar de novo aqui, ó. Se não enviar arquivo de currículo no formato PDF, ele não deixa fazer o cadastro. Carregou, ó. Vamos limpar os campos. Vamos lá. A foto e o currículo. Vamos botar no formato PDF. Carregou o currículo. Ele faz o cadastro, reseta os inputs, mostra a mensagem. Se a gente vier aqui no nosso banco de dados em empresa, a gente já tem um talento cadastrado aqui. Tá? E se a gente vier em talentos, a gente também já tem um talento cadastrado aqui. Tá? Olha o arquivo aqui. Ó. Cadê? File. Cadê o currículo? Aqui, ó, o tipo de arquivo carregado aqui. Beleza, pessoal? Vamos fazer uns cadastros aqui agora e aí a gente vai fazer a parte de visualização nos repeat grupos disso aí. Márcia Gomes. Gomes@gmail.com. Tá? O currículo eu vou utilizar o mesmo arquivo para a gente poder fazer a aula aqui, tá? Carregou aqui, cadastrou. Pedro Luiz@gmail.com. Vamos selecionar esse aqui. Pronto. Vamos colocar um botão aqui na nossa página. Olha, já tem aqui 3 talentos cadastrados, certo? Na empresa. 3 talentos cadastrados na empresa e 3 colaboradores cadastrados na empresa. Vamos pegar esse botão aqui, duplica ele. Vamos renomear de dashboard. Botão carregar dashboard. Quando a gente clicar nele, a gente vai dar um navigation, go to page dashboard. Vamos lá.
gente veio para a página de dashboard. Talentos, colaboradores e empresa. Vamos fazer esses campos aqui agora. Em design, vamos para a página dashboard talentos. No grupo menu principal, grupo talentos, a gente vai inserir um texto aqui, ó. Grupo lista de talentos, repeat em grupo. A gente pode deixar com altura de 30, de 28, né? Centraliza verticalmente, tá? Saiu fora aqui. Esse aqui vai ser o Current Sales Talento, nome, tá? Vou copiar ele. Vou jogar ele para cá, ó. Esse vai ser o Current Cell Index, que é para contar a quantidade de cadastros, né? De nomes cadastrados. Copia aqui. Esse aqui vai ser o contato. Current Cells contato. Tá? E a gente vem com um ícone. Lança o ícone aqui, ó. Vai ser uma lixeira, trash em inglês, da cor vermelha. O layout dela, a gente tira o pad. 0, tab, 0, tab, 0, tab, 0. Ok? Vamos centralizar ele aqui, ó. Nós vamos agrupar esses três elementos da lixeira, do ícone da lixeira. Arrange, Group Elements and Fixer Container. Vai se chamar grupo, visualizar, lista de talentos. Cadastrados. Pronto. Vamos visualizar aqui. Talentos. Nós já temos 3 talentos cadastrados aqui, ó. Deixa eu alinhar isso aqui, ó. Vou centralizar ele e vou jogar ele para cá. Deixa eu ver agora se ele alinhou com aqui em cima. Isso, tá bom assim, tá? A gente vai criar um pop-up aqui. A gente vai chamar esse pop-up de dados cadastrais banco de talentos. Tá? Quando a gente clicar nesse grupo aqui, ó, que a gente criou, certo? Ele vai mostrar para a gente Element Actions, Show, Pop-up, dados cadastrais, bancos de talentos, e a gente vai dar um display data ali no grupo. O que a gente vai mostrar? O Current Sales Talentos. Para que
Deixa eu fazer o seguinte aqui. O conteúdo desse grupo é talento. Searches for talentos. O pop-up, o conteúdo dele vai ser talentos. Tá? E aí ele aceita aqui o display data current cell talentos. Por quê? A gente aqui só vai visualizar o nome e o contato. Quando a gente clicar no grupo, vai mostrar o pop-up com todos os dados dos talentos, tá? Que a gente selecionar na lista aqui. A gente vai preencher esse pop-up aqui agora. A mesma coisa nós vamos fazer com os colaboradores. Quando a gente clicar no botão de deletar, no ícone de deletar, ó, deixa eu diminuir um pouco o tamanho dele aqui. A gente vai fazer uma ação. Data Team, Delete a Team. O que a gente vai deletar? O Parental Groups Talentos. A gente vai deletar esse talento cadastrado aqui, tá? Vou fazer, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o banco de dados, para painel de dash, painel de controle. Cadastrar. Vamos cadastrar um talento aqui. Teste, né? Qualquer coisa aqui. A gente cadastrou, certo? Se a gente vier no banco de dados aqui, ó, em talentos, está cadastrado aqui. Aí a gente vem aqui na dashboard, ó. Ele está aparecendo. Se a gente clicar aqui, a gente deleta ele. Tá? E já saiu daqui do banco de dados também. Na aba de design, nós vamos em grupo de colaboradores, repetir grupo colaboradores, vamos inserir as informações aqui igual no grupo de talentos, tá? Então aqui, ó, vai ser Current Cell Index, centralizado, vertical e horizontalmente, tá? Vou alinhar com ele aqui. Ctrl D. Aqui vai ser o nome. Colaboradores nome. Tá? Ctrl D. Current Cell Colaboradores Contato. E ali o ícone de exclusão. A gente retira os paddings, né? Agora colocou um botão, não é o botão que a gente quer aqui. A gente quer um ícone. Trash, né? De lixeira. Vai se chamar ícone deletar colaboradores. Tá? Cor vermelha. Retira o padding dele aqui. Vamos dar uma centralizada. Isso. Outro aqui do talentos. Ícone deletar talentos.
17 por 22, aqui a gente vai deixar o mesmo tamanho. 17 por 22. Quando eu clicar nesse ícone aí, vamos agrupar aqui, né? Seleciono os 4, arranjo, grupo elemento em fixo em container, grupo, lista de visualização de colaboradores. Então nós temos aqui talentos, né, a lista de talentos, e agora a lista de colaboradores cadastrados. Deixa eu só acertar o nome aqui. E o telefone também, tá? Para a direita, para a esquerda na verdade, né? E o nome também para a esquerda. Isso. Quando a gente clicar nesse grupo, vamos ver aqui, ó, pop-up, dados cadastrais, banco de talentos. Vamos copiar ele. Vamos renomear para dados cadastrais, banco de colaboradores. E o conteúdo dele vai ser colaboradores, tá? Então, quando a gente clicar nesse grupo aqui, ó, grupo lista de visualização colaboradores, a gente vai dar um element actions, show, pop-up, dados cadastrais, banco de colaboradores, e vai dar um display data ali na grupo também. Corrente cell colaboradores. Beleza? Vamos vir no grupo empresa. O conteúdo dele, do grupo empresa, a gente vai vir com o texto, tá? Vai inserir o texto aqui, ó. Retira a formatação, coloca o texto preto, background flat color da cor branca, tá? Cantos arredondados com 5. E o conteúdo aqui vai ser nome. E aí a gente vem com dados dinâmicos. Parental Groups empresa, nome. A gente vem aqui no weight texto, dá uma borda no nome aqui. Ctrl E para centralizar no grupo, né? A gente tira isso aqui, ó. Isso aqui a gente não vai precisar, tá? A gente vem com outro texto aqui. Contato empresa. Esse aqui a gente centraliza, põe texto branco, tamanho de 24,
centralizado vertical e horizontalmente. Esse aqui também tem que centralizar verticalmente. Vamos visualizar aqui. Empresa. Nome. Tá? Vou dar um padding aqui, tá? Na lateral esquerda de 20. Ó, para que o nome não fique colado aqui. Beleza? 20 foi muito, vamos deixar com 10. E esse grupo aqui, a gente vai fazer um do searches for empresa, primeiro item. E aí vai aparecer o nome da empresa aqui. Pronto, vamos com os outros campos aqui, tá? Copia esse texto. Esse aqui vai ser parentogrupos empresa e-mail. Copia. Esse vai ser parentogrupos empresa endereço. Vou trazer para cá, tá? Até aqui. Copia. Parentogrupos empresa. Contato. A gente copia isso aqui, tá? E aqui vai ser vamos colocar ele aqui, ó. Aqui em cima, tá? Esse contato pode deixar assim. Aqui vai ser CEO. E a gente vai fazer uma busca dinâmica em do searches for user, em que o acesso é igual a admin item nome. Vamos ver aqui. Ó. E por último o logotipo. A gente vem com uma imagem. Tira a formatação dela, arredonda os campos, né? E vai ser uma imagem dinâmica, vai ser parentogrupos empresa, logotipo. Rescala Strash para poder, vamos ver como é que fica. Tá bom assim, tá? Agora vamos para a gente encerrar o nosso curso de iniciante gratuito de Bubble. A gente vai mostrar os dados aqui nos pop-ups de colaborador e talento. E aí a gente termina o nosso curso. Aqui no grupo de talentos, na dash, no painel de controle, vamos ver no painel de controle. Tá? Aqui no menu
cadastrar, grupo cadastrar colaboradores. Vamos copiar esses campos aqui, para adiantar o nosso trabalho, tá? Copia, a gente vem na Dashboards, pop-up, dados cadastrais, colaboradores. A gente cola aqui, Ctrl V. E aí a gente vai renomear aqui, nome, e-mail, contato, acesso, senha a gente não exibe, tá? Foto, a gente vai trocar a foto aqui, tá? Vamos lá. Qual a largura desse pop-up? Vamos deixar com 750, tá? Ctrl E, vamos centralizar aqui. O acesso a gente tira também, a senha a gente tira, tá? Tira ali o drop-down, tá? Vai ser tudo input que vai mostrar os dados cadastrais. Beleza? O e-mail pode vir para cá, até aqui, o nome também, tá? Foto a gente traz para cá. Centraliza aqui, centraliza ele dentro do texto. Vem com uma imagem. Insere aqui, dados cadastrais, colaborador. E vai ser parental groups colaboradores, foto. Aqui parental groups colaboradores, nome. Parental groups colaboradores, tudo em conteúdo inicial, tá? Não em placeholder. Parental groups colaboradores, e-mail. Parental groups colaboradores, contato. Tá? Ctrl D, o acesso, certo? Aqui, parental groups colaborador acesso display. Esse aqui, foto, vamos colocar borda nela, né? Cantos arredondados, borda sólida também. Ok. Vamos visualizar aqui. Mário Gurgel, Ana Maria, Lúcia, ok? Deixa eu só dar uma melhorada nesse layout aqui, né? Borda, borda,
Borda nos nomes para ficar em negrito, né? E a gente vai pegar o pop-up. Vamos aumentar o tamanho dele até 550. Tá? A gente aqui agora vai fazer o seguinte, ó. Ctrl D. Aqui vai ser currículo. A gente vem com um arquivo aqui, ó. Cadê o filho? A gente vai instalar mais um plugin aqui, tá? Se chama File Downloader, tá? A gente vai vir com um botão aqui. Vai incluir esse botão aqui, ó. Qual é a altura que está aqui dos inputs? Vamos deixar o botão com 46 também. E aqui vai ser botão download currículo. Não, gente, perdão, eu estou confundindo aqui. Isso aqui não é aqui, tá? Vamos pegar o layout aqui, deixa eu abaixar agora. 450, 350. Vamos melhorar isso aqui, ó. Traz um pouco mais para o meio, né? E joga para baixo aqui, ó. A gente pega esse texto, duplica ele. Qual é a largura do pop-up? 750, vamos deixar com 749. Ctrl E. Vou aumentar aqui. Tá? Desce um pouco. Centraliza. Fonte branca, plano de fundo. Vamos colocar esse. E o conteúdo dele vai ser dados cadastrais colaborador. Morador. Isso. Deixa eu aumentar aqui para 18. Tá bom, vamos ver aqui. Os dados do colaborador, certo? Deixa eu alinhar aqui. Colocar a borda e a foto, os trash, vamos ver. Para que ela pegue o formato aqui, tá? Colaboradores. Isso, perfeito. Agora a gente copia isso aqui. Menos esse acesso e esse aqui, tá? A gente copia os outros dados. Copia, vai no pop-up dados cadastrais talentos, cola aqui. E aí a gente vai mudar aqui para dados cadastrais talentos.
nome, e-mail, contato, a foto, certo? Deixa eu alargar aqui, deixa eu ver qual é a largura desse outro pop-up. 750, vamos deixar isso aqui também com 750. Isso, centraliza isso aqui. Deixa eu ver aqui o banco de talentos. Isso. O que a gente coloca mais aqui, ó? Ctrl D. Esse aqui vai ser currículo. A gente vem com um botão aqui sim, tá? Tamanho do botão 46, altura. Botão, download, currículo, talento. Download. A cor dele é aquele mais escuro que a gente gosta. Vamos copiar a cor. Clica na condicional. Quando esse botão for hover. Eu estou fazendo isso aqui para não mexer no estilo, para adiantar a aula, tá? Por isso que eu estou refazendo isso assim. Certo? E aí o que acontece? Quando a gente clicar no botão de download, a gente vai plugins, download file. O que a gente vai baixar, tá? O nome do arquivo a gente vai mudar para currículo, tá? E o link que a gente vai baixar vai ser Parental Groups Talento. Parental Groups Talento currículo, tá? Deixa eu ver o design aqui. Vou mudar o nome, vou centralizar o nome aqui, ó. Tá? E vamos visualizar aqui. Então, quando a gente clicar em talentos, clica no nome do talento, né? A gente visualiza os dados primários dele. Se a gente quiser ver o currículo dele, é só clicar em download. Ele faz o download do currículo. Ó. A gente clica aqui e a gente tem o currículo da pessoa. Porque na plataforma, no cadastro inicial lá de usuário, são as pessoas que vão acessar a plataforma para buscar talentos, para visualizar talentos para o mercado de trabalho. Tá? Uma condicional que nós vamos aprender que controla o acesso aos usuários de acordo com a determinada função dele. Por exemplo, aqui no banco de dados nós temos, em colaboradores, nós temos funcionários com acesso de colaborador, colaborador e gerente. Tá? A gente pode mudar esse aqui de colaborador para diretor. Você consegue fazer manualmente as mudanças do banco de dados aqui. Tá? Clicando no lápis aqui, ele vai abrir os campos da tua tabela com os campos que você tem, você consegue alterar manualmente. Tá? Se você precisar fazer testes na sua plataforma e sem ter um sistema de login criado ainda, você vai em usuários, clica aqui em, por exemplo, Run As. Ele vai carregar a imagem, a página, já como o usuário que você selecionou lá. Tá? Com base na política de acesso no Option Sets que a gente criou de usuário e de admin, a gente vai pegar esse ícone aqui, ó, e vai colocar ele para nascer invisível. Tá? Tá marcado aqui para visível, a gente desmarca ele e a gente coloca a seguinte condicional. Quando
o current user, o usuário logado, o acesso for admin, então esse elemento é visível. Tá? Por quê? Só vai aparecer o ícone de deletar para quem for administrador do sistema. Você pode selecionar a função de gerente, a função de colaborador, de diretor. Você pode atribuir aos elementos na tua tela para que eles interajam se a pessoa que estiver logada tiver aquele privilégio de acesso. Tá? Por isso que a gente criou o Pigeon Sets de privilégio de acesso. Agora, por exemplo, eu estou logado como administrador. Se eu vier em talentos, aparece aqui em colaboradores, aparece. Vamos colocar aqui o de talento a mesma condicional. Ó. A gente coloca ele para nascer invisível e coloca a condicional de que quando o usuário atual, o acesso for admin, então esse elemento é visível. Tá? Vamos criar um usuário agora sem privilégio de acesso. Lembrando que todo novo usuário ele entra como user, como o padrão dele ele está como colaborador, o acesso dele está como colaborador, o padrão, e o usuário não está definido nada. Vamos definir como o padrão ele ser criado como usuário. Tá? E vamos criar um acesso novo aqui, para a gente ver que não vai aparecer esses ícones aqui que eles estão atribuídos para que apareça somente a quem tiver com privilégio de acesso de admin. Ó, login, criar novo acesso. Redirecionou para a página de dashboard, né? E a gente vai em talentos. Não aparece o ícone de deletar para eles, ó, tá vendo? Para ele, que ele não tem o privilégio de acesso para poder deletar os usuários. A gente pode fazer a mesma condicional em cima do nome aqui, para que o nome também não apareça. Quer ver? Deixa eu centralizar isso aqui. Ó, vamos colocar a mesma condicional. Quando o current user acesso is admin, esse elemento é visível, tá? A gente coloca para ele nascer invisível. E esse é o de talentos, de colaboradores, a mesma coisa. Ó. Nasce invisível quando o current user acesso is admin, então ele se torna visível. Vai desaparecer o nome aqui para ele, tá? Ó. Ele não é privilégio de admin, quer ver? Sumiu, ó. Só aparece o nome e o contato, tá vendo? E colaboradores, a mesma coisa. Beleza? Então assim é uma maneira da gente atribuir privilégios de acesso sobre condicionais nos elementos dispostos na nossa aplicação web. Nós concluímos aqui o nosso curso gratuito de Bubble completo para iniciantes. A gente aprendeu diversas funções condicionais, custom states, que são utilizadas nas nossas aplicações web em sua maioria. Nós aprendemos como funciona uma mecânica de uma aplicação, o front-end e o back-end. Aprendemos sobre banco de dados, sobre o Pigeon Sets. Aprendemos como alterar registro, como inserir e gravar registro no nosso banco de dados. Aprendemos como funciona a plataforma de desenvolvimento do Bubble, o layout de desenvolvimento da plataforma. Esse é um curso destinado para programadores que queiram ingressar na carreira de no-code, para profissionais de outras áreas que queiram mudar para a carreira de programação, e atualmente as plataformas no-code, juntamente com a inteligência artificial, vão ditar o segmento de programação, tá?
para a carreira. Essa é uma carreira em total expansão. São consideradas essas profissões do futuro, vão ser com remunerações bem pagas, altas, tá? Dependendo do teu grau de conhecimento. Esse curso gratuito é para pessoas que nunca trabalharam, jovens que se formaram agora e querem procurar o primeiro emprego. Tá? Aprendam sobre programação, essa é uma área em total expansão. Muito obrigado a todos. Se gostou, por favor, dá o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Compartilhe o nosso conteúdo para mais pessoas terem acesso à tecnologia e conteúdo gratuito para que seja ao alcance de todos. Participa lá dos nossos grupos de ajuda e discussão do Facebook, do Telegram e do WhatsApp. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelos canais de atendimento de e-mail do canal rincãoinformática@gmail.com ou no perfil do Instagram da Rincão Informática. Eu respondo tão logo eu possa me comunicar, eu respondo todos os comentários, tá, pessoal? Inclusive no YouTube, todos os comentários que tem lá, todas as dúvidas, todas as sugestões, os elogios, eu respondo a todos, tá? Muito obrigado, um grande abraço.